O enfermeiro, temos aqui num estúdio precisamente o presidente da Ordem dos Enfermeiros, Nuno Neves. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Ora, eu vou começar precisamente por fazer a mesma pergunta que fiz ali à Cláudia, porque isto toda a gente sabe, tem sido um ano terrível para todos, mas sobretudo para quem está na linha da frente, como têm sido os médicos e enfermeiros, pessoal enfim, que trabalha nos hospitais e tudo isso, tem sido de facto, às vezes, até devastador. Olá, Xana, boa tarde. Obrigado pelo convite para aqui estar. Aproveitando a deixa da enfermeira Cláudia, aqui em funções de artista, dizer que é curioso que temos muitos enfermeiros também com outros dons, para além da própria profissão que desempenham, e é curioso encontrá-los também neste tipo de outro tipo de atividades, e que é uma atividade frequente. Relativamente ao que questiona, tem sido realmente o desafio das nossas vidas, como sociedade e como profissão, naturalmente. Estudávamos as epidemias do passado nos livros, nunca tínhamos vivido, nem presumíamos que íamos viver uma como aquela que estamos a viver. Os profissionais de saúde no seu todo, os enfermeiros em particular, pelas funções que desempenham, têm sido chamados a esta chamada linha da frente, mas que no fundo linha da frente são todas as áreas onde estamos ao serviço, porque na verdade ninguém sabe onde está o Covid, não é? E como tal temos que tomar todas as precauções, e tem sido um esforço muito grande, pessoal, profissional, familiar inclusivamente. E depois a questão que também, isto tem sido um processo, claro, já levamos mais de um ano de pandemia, não é? E tem sido um processo também de aprendizagem. E como tal, a informação no início, ou o conhecimento no início não era aquele que temos agora. Portanto, havia o próprio sentimento de medo, de pânico, portanto, intitulamos os profissionais de saúde como heróis, e bem, mas a verdade é que são pessoas como as demais. Aliás, no início, por ser um vírus novo, até a comunidade científica o desconhecia, portanto, estavam aqui os médicos, os cientistas, os enfermeiros, toda a gente muito assustada, porque, enfim, claro, não sabíamos o que é que era, não é? Sabíamos, era que tínhamos que nos proteger. Ora está. E a ligação da falta de informação com o medo do desconhecido. Pois. Isso é geral, é todos os aspectos da nossa vida, e aqui em particular revelou-se muito mais importante. E, portanto, principalmente aqueles primeiros profissionais que tiveram que avançar para as áreas de contingência, para as triagens avançadas, portanto, isso foi com um esforço pessoal muito grande. Inclusivamente numa fase inicial, as pessoas optaram por se isolar, deixar de viver nas suas casas ou viver nas suas casas de forma isolada, portanto, com muito sacrifício pessoal. Eu recordo-me de ver as primeiras imagens de enfermeiros na Itália, portanto, no final do ano passado, sim, com as caras, até eu já apanhei com 2 alergias, mas com as caras todas, permitam uma expressão, cozidas das máscaras, dos óculos, de tudo, um cansaço extremo. Lembro-me de ver fotos que dormiam nos corredores, no chão, todos. Era de um cansaço e de uma angústia, creio eu, porque depois, se calhar, mais valia ficar ali no hospital do que voltar para casa, porque não sabia se ia infectar alguém. Correto. Não é? Essas imagens, infelizmente ou felizmente, não se passaram só na Itália, passaram-se também cá perto de nós, no nosso país, também na nossa região. Exatamente pelas condições difíceis que são trabalhar nessas funções. E é evidente que os enfermeiros têm sido chamados a todas estas respostas que têm sido necessárias. Tem havido uma grande mobilização para áreas dedicadas ao Covid, sejam de internamento hospitalar, sejam as áreas de doentes respiratórios nos centros de saúde, nas urgências, nas equipas de testagem, no aeroporto e agora mais recentemente na vacinação. Portanto, tem havido uma grande mobilização para estes profissionais e é claro que de onde eles saem, as equipas também ficam naturalmente também mais reduzidas, também é aí a capacidade de resposta. Já vamos falar dessa falta de enfermeiros antes de atendermos o Sr. Rui Jesus. Também queria deixar aqui uma palavra de agradecimento aos seus colegas enfermeiros que estão nos postos ou centros de vacinação, porque são de uma informação total, são de uma humildade total, são, enfim, estão ali, de facto, a fazer um serviço extraordinário. Explicam tudo muito certinho, são muito amáveis.
Portanto, estão de parabéns. E agora permita-me que eu tenho que atender o Sr. Rui, que já está connosco. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Minha senhora, eu vou deixar de parte o Covid, vou deixar de parte outros problemas e outras atuações, porque essa faz parte do profissionalismo de todas as classes. Olha, veja, ainda ontem a polícia o que apanhou e outras coisas assim. Agora, há uma homenagem que eu quero prestar às nossas enfermeiras, que eu ainda sou daquele tempo que as senhoras estão primeiro, e aos senhores enfermeiros. Muito bem. Sabe que eles não são só enfermeiros. Para mim, eles são hospedeiras e hospedeiros do céu. E já lhe digo porquê. Então. Quando estamos internados numa unidade hospitalar ou numa clínica, são eles, numa tarde de chuva, numa noite temporal, numa tarde de verão, numa tarde ou numa noite de inverno, quando os nossos familiares que lá tiveram e que têm de ir para as suas casas, outros vão também se divertir um pedacinho porque a morte faz parte da vida, são eles que estão nos hospitais e nas clínicas. Os hospedeiros e hospedeiras do céu, a nos segurar na mão, a nos passar a mão na cabeça, a nos fazer a última carícia e a nos despedirmos do mundo. Portanto, essa gente, há quem se esqueça disso. Há aqueles que vão acontecer falecer em casa. Mas estejam numa clínica muito cara, por mais cara que ela seja, estejam num serviço público, são essas hospedeiras. E esses hospedeiros. Eu já me aconteceu uma vez que estive na cidade de 3 e tal da manhã, de ir às urgências no Nélio Mendonça, não tinha nada a ver com isto agora, com este tempo. Enquanto a rapariguinha preparava ali um coquetel de coisas para me injetar, ela cantou uma operazinha, está a perceber? Às 3 da manhã. Já viu? Portanto, isto são tudo... Essa gente, nós esquecemos muitas vezes. Eu já não vou falar do profissionalismo que atendeu muito bem nem nada. São eles que ali estão, quando os médicos, que são os mágicos, fazem um belíssimo trabalho numa cirurgia, mas depois quem fica lá, doutor, ele está com febre, ele não está a comer, ela não está a comer, ele está assim, vamos ter de injetar assim, vamos ter de tudo, precisamente. E eu já me aconteceu, dona Xana, Sim. assistir a uma situação onde a senhora, porque naquele tempo, quando digo naquele tempo, há 30, 40, 50 anos, os enfermeiros tinham medo de ligar para os seus doutores a dizer: olha, o doente está assim e tudo isso. Não. Elas agora ligam, seja a qualquer hora. O doente está assim, 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 assim. Mas olha, eu dei-lhe a informação. Isto significa profissionalismo e que também ganharam brilho profissional e acabou-se aquele medo. Portanto, os meus parabéns, senhor enfermeiro, e às suas colegas, aos meus hospedeiros e hospedeiras do céu, porque aqueles que me estão a ouvir neste momento, acreditem que os vossos pais, vocês mesmos, quando estiverem lá em cima e quando estiverem nas últimas horas da vossa vida, não são os vossos filhos, poderá acontecer que assim seja, mas quase sempre às horas que isso acontece, são eles que ali vêm fazer a última carícia, segurar na mão e prepará-los para a grande viagem. Foi um gosto estar convosco e um prazer. Tenham uma muito obrigada, Sr. Rui Jesus, este nosso telespectador assíduo. Tem de facto um discernimento muito, muito, muito bom, fenomenal, diria mesmo, e faz intervenções que de facto dão-nos mais motivos para continuar aqui a nossa conversa. Tudo o que o Sr. Rui disse é bem verdade, nomeadamente o facto de, como ele referiu agora no final da sua exposição, os enfermeiros e as enfermeiras já não terem medo de ligar a qualquer hora ao senhor doutor a dizer: o doente piorou. É uma certa emancipação da profissão, que também é natural. Este também é fruto da evolução dos tempos, da própria sociedade. Felizmente, hoje em dia, o trabalho em saúde é um trabalho de equipa multidisciplinar. E os enfermeiros sozinhos não vão conseguir ajudar a pessoa. Os médicos sozinhos não irão conseguir, os restantes técnicos não irão conseguir. Portanto, isto tudo resulta de um trabalho multidisciplinar e de um trabalho em equipa. E claro que num trabalho de equipa tem que haver entendimento entre as pessoas em prol da pessoa
que necessita desses cuidados. Agradeço muito as palavras do Sr. Rui, muito sentidas, ainda para mais neste dia que hoje celebramos, mas das palavras dele que eu realço e o sentido carinhoso que ele fala em hospedeiros, é exatamente o sentido do humanismo da profissão e do cuidado. Nós dizemos que a enfermagem é a arte do cuidar. E realmente as pessoas o que mais valorizam é exatamente a parte humana. É evidente que não há um cuidado bom, se não for um cuidado tecnicamente correto, cientificamente adequado, mas a vertente humana, portanto, falar de lidar com pessoas. E com pessoas que estão fragilizadas, exatamente, porque estão doentes. Vulneráveis e frágeis na sua condição de doentes. E, portanto, é curioso porque nós sentimos isto no nosso dia-a-dia. Mas, a propósito deste dia que hoje estamos a celebrar, nós na Ordem estamos a dinamizar uma campanha onde fomos ouvir testemunhos de profissionais e de utentes. E os utentes, o que nos portanto, diariamente, durante 5 dias, vamos lançar um episódio, começamos hoje, e vamos lançar até domingo um episódio por dia, e todos eles testemunhos marcantes. Permita-me, esses episódios estão disponíveis onde? Estão nas redes sociais da página da secção regional, em Facebook e Instagram, Sim, da Ordem dos Enfermeiros de Madeira, e também na nossa página institucional, ordenenfermeiros.pt/Madeira. E, portanto, diariamente iremos divulgar um desses episódios e exatamente o que sentimos é exatamente isso. O que as pessoas realmente valorizam é o humanismo, a parte da humanidade dos cuidados, porque a parte técnica muitas vezes eles não têm esse conhecimento e, como tal, é essencial que também, além do cuidado, como disse, técnico-científico, de acordo com a mais recente, a mais adequada evidência científica, também que o humanismo seja uma presença habitual. Agora vamos dar um salto mais longo. Vamos até Aveiro, onde está o Sr. Alcino. Muito boa tarde. Alcina. Olá, Dona Xana. Ai, não uma é senhora, Alcino, desculpa. É Alcina. Desculpa, minha Várias querida. vezes, Diga, querida. Bem-vinda. já várias vezes que tenho falado consigo. Uma homenagem a vocês, porque eu também estou no campo de batalha com os enfermeiros. Aquilo que o Sr. Rui disse anteriormente é louvável. Eu, no meu serviço, numa lar de idosos, também tenho o meu papel. Pois. Estou como auxiliar do enfermeiro e do médico. Tina, Nós muito obrigada temos então que por ter estar connosco desde Aveiro. Já percebemos o seu ponto de vista e tem efetivamente toda a razão. Aliás, os enfermeiros não trabalham sozinhos, os auxiliares não trabalham sozinhos, os médicos não trabalham sozinhos. Como dizia efetivamente aqui o enfermeiro Nuno, isto é um trabalho de equipa. Mas efetivamente quem está muito mais pertinho dos doentes sobretudo, e eu falo aqui em situações de internamentos no hospital, dos lares, como a Alcina aqui bem referiu, dos lares de idosos, o médico muito provavelmente não está lá todo o dia a acompanhar os doentes, não é? Claro. Nós costumamos dizer que somos os profissionais de cabeceira. Quem está ali permanentemente junto do doente ou da pessoa institucionalizada são os enfermeiros e também em conjunto com os auxiliares. É curioso esta partilha que a senhora Alcina nos fez, porque realmente a questão dos lares é também um cavalo de batalha, vá lá, que nós também na Ordem temos vindo a colocar, porque no fundo as respostas em saúde têm que ser ajustadas àquelas que são as necessidades da população. E aquilo que nós sabemos, e é curioso que ainda há pouco tempo um programa aqui na RTP Madeira falava a propósito dos censos, sabemos que a pirâmide está invertida, é a pirâmide etária, temos cada vez mais pessoas idosas e não só temos mais pessoas idosas como elas vivem mais tempo. Portanto, é o que chamavam um duplo envelhecimento. E isso implica que haja respostas para estas pessoas, porque necessariamente, juntamente com o envelhecimento, também virão problemas de saúde, maiores níveis de dependência. E, portanto, tem que haver uma grande aposta nestes profissionais do cuidado, sejam enfermeiros, quando os cuidados também requeram essa intervenção mais complexa ou mais diferenciada, ou sejam outro tipo de pessoas, que também, de auxiliares neste caso, que também ajudem as pessoas. E, no fundo, essas respostas em saúde têm que existir. Enfermeiro,
Nós temos lido notícias que nos dão conta que os enfermeiros, há uma grande falta de enfermeiros, porque há mais de um ano em pandemia houve situações, muitas situações, milhares de situações de burnout, portanto de esgotamento físico, de horário sobre horário. Eu pergunto-lhe, aqui na Madeira, e enquanto Presidente da Ordem dos Enfermeiros, aqui na Madeira, como é que estamos em termos de números? Tivemos muitos, enfim, e sabemos de stress pós-traumático, portanto, doenças do foro de saúde mental, esgotamentos, como eu referi. Tivemos situações também aqui na Madeira que ponham em causa esta necessidade de haver mais enfermeiros a trabalhar aqui na nossa região. Essa questão que coloca é muito pertinente. Neste momento, tem sido público, não existe desemprego na classe aqui na região, tem havido recrutamento porque as necessidades isso obrigam. Nós costumamos dizer, portanto, nós não defendemos a empregabilidade existe porque as pessoas precisam dos cuidados, não é nós, enquanto representantes da classe, que exigimos que as pessoas sejam empregadas, é porque a população necessita. E, efetivamente, para essas necessidades da população, esse número deverá ser crescente em função daquilo que são as perspectivas demográficas e não só. A pandemia ainda veio intensificar esta resposta, porque, como dizia ainda há pouco, houve uma necessidade, não haveria outra hipótese, uma necessidade de mobilizar muitos profissionais dos serviços de saúde no geral para os serviços relacionados com o Covid. Nem todos são internamento, portanto, há testagens, há áreas de doentes respiratórios, portanto, e isso, portanto, fez essa mobilização, por outro lado, fez com que os serviços também, tendo menor número de profissionais disponíveis, a capacidade de resposta também seja colocada em causa. A nível de burnout diagnosticado, nós não temos esses dados, mas sentimos naquilo que é os nossos contactos diários, aquilo que são o reflexo e as partilhas que os nossos colegas nos fazem. Principalmente houve ali um período muito difícil, nomeadamente janeiro e fevereiro deste ano, em que tivemos picos de casos diários de Covid e picos também de internamento. Vários serviços hospitalares foram convertidos em internamentos de Covid e as pessoas de um dia para o outro tiveram que avançar de uma área de cuidados para outra. E como tal, aí houve assim dificuldades acrescidas. Felizmente, com os números que agora temos, as coisas tendem a normalizar um pouco mais, mas a capacidade de resposta dos serviços de saúde é sempre limitada em função de toda esta pandemia. Muito obrigada, enfermeiro Nuno, por ter vindo então aqui ao programa, falar-nos sobre este dia que se assinala, o Dia Internacional do Enfermeiro, e fica então aqui também esse agradecimento de toda a equipa do Madeira Viva, esse agradecimento do trabalho duro e árduo que têm feito nos últimos meses, portanto um ano e tal, portanto que celebrem bem o vosso dia e que, enfim, que tenham um futuro promissor.